Salve, salve família, bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui no canal. Bom família, eu tô aqui hoje pra mais um vídeo e cara, como vocês já viram pela thumb, né, um vídeo totalmente diferenciado. Estamos aí pra testar possibilidades, vou estar reagindo ao vídeo da Jaqueline Guerreiro, o massacre de Columbine. Silmara, você já conhece o caso? Sim, mano, já assisti vídeos, muitos vídeos no YouTube, de muitos conteúdos diferenciados, se vocês imaginarem. Já assisti a análise psicológica deles, vídeo mesmo explicando a história, já vi vídeo de vários ângulos de vista diferentes, sabe? Cada opinião diferente eu já assisti. E eu gosto muito desse caso. Tipo, não admiro o que eles fizeram jamais. Porém, eu acho muito da hora, né? A história que se gerou e a forma como eles levaram isso para um lado bom, né? Para alertar as pessoas e pá, sobre o que o bullying pode causar nas escolas, sobre como a gente deve agir, como a gente deve prestar atenção nos mínimos detalhes. E por que eu escolhi esse vídeo? Porque, mano, a gente tá quase chegando no dia 20 já de abril e esse ano vai completar dia 20 de novembro, se eu não me engano é novembro, vai completar, mano, 24 anos, no caso esse ano, para ser mais específico, vai completar 24 anos do massacre de Columbine, que ocorreu em 1999. Então, assim, é pra gente lembrar, é pra gente alertar. E, cara, com os episódios que tem acontecido no Brasil, infelizmente, muitas pessoas têm sofrido ameaças, né? Muitas escolas, no caso, perdão, têm sofrido ameaças, muitas escolas têm sido pausadas as aulas por causa disso. E, mano, a gente sabe que, infelizmente, esse massacre até hoje é considerado um dos maiores dos Estados Unidos, se não o maior, em escola, né? E, cara, ele teve como é que eu posso falar pra vocês? Ele foi um espelho pra muitos massacres terroristas, infelizmente. Inclusive o que aconteceu aqui no Brasil, em Suzano, né, na escola de Suzano, na Grande São Paulo, que os caras simplesmente olharam pro massacre de Columbine e fizeram uma réplica muito parecida, porque até as roupas que eles usavam eram parecidas. Então a gente vê que realmente influenciou de uma forma muito negativa, infelizmente. E usando esse vídeo também, mano, dependendo do alcance que ele tiver, sendo muito ou pouco, é um vídeo que eu tô fazendo pela primeira vez, então pode ser que não dê bom no canal. Mas, dando bom ou não, eu quero alertar você, mano, qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de pensamento, de tipo, mano, pensamento suicida, pensamento de fazer o mal pra alguém, de atingir alguma pessoa, cara, não faz isso, mano, pensa antes, para um pouco, pede ajuda, as pessoas estão aí pra te escutar. E assim também digo pras pessoas que estudam, mano, que, assim como eu que estudam, que tem convivência com outras pessoas, se você vê qualquer tipo de sinal, mano, que seja um alerta, não importa se é seu amigo, se não é, não importa se você conhece ou não a pessoa, entre em contato com pessoas que estejam acima de você, com seu pai, com sua mãe, com autoridades da escola, porque, mano, é muito importante e talvez a sua denúncia, o seu aviso pode salvar a vida de milhares de pessoas. Então, infelizmente acontece e infelizmente nunca vai deixar de acontecer. A gente tá vendo aí cada dia mais e mais, não só em escolas de adolescentes, como também em creches de crianças, infelizmente. No Brasil a gente já tem exemplos disso, então é muito importante que você fique alerta. E caso qualquer coisa, mano, se você pensar ou se você souber de alguém, denuncie, procure ajuda, não faça nenhuma besteira, mano. E, por favor, família, vamos ficar alertas nas escolas, não vamos levar isso como meme, porque a gente tá fazendo muito meme com isso, mas não é pra fazer, é uma coisa realmente de se preocupar. E depois dessa introdução bem longa, porém tentando alertar do meu jeito pra vocês, eu vou trazer pra vocês o react. Bom, mano, como vocês bem sabem, eu não sou nenhuma profissional no que eu vou fazer aqui, eu vou reagir, vou falar o que eu acho da história, os meus pontos de vista no final. Mas, se você não acompanhou ainda o caso, é importante que você veja antes pra ver depois, que eu vou ficar falando por cima, então é mais legal se você ver antes. Mas se você não ver antes também não tem nenhum problema. Chega junto comigo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. 1, 2, 3, play! Outro fone, eu tô caçando outro fone. Quinta Misteriosa, mano. Eu sou muito fã do Quinta. Oi, meus bonitos, tudo bom com vocês? Gente, antes de começar a Quinta Misteriosa de hoje, eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer vocês pelo carinho com o Quinta Misteriosa. Já é um vídeo bem antigo da Jaque, muitos comentários nos vídeos, muitos directs, inclusive, se você que tá aí assistindo é lá do Instagram, me mandou direct dando dicas de casos que vocês querem ver, eu anoto tudo, tá tudo anotadinho, então pode ter certeza que o teu tá na lista também. Eu tô muito feliz que vocês estão gostando muito dos casos, tem vários aqui no canal, então assiste todos, vou deixar a playlist aqui. Inclusive, o caso de hoje foi o mais pedido durante essa semana, vocês pediram muito, caso então que eu resolvi trazer pra bastante, vocês, né, família? o massacre de Columbine. Não só aqui no Brasil, mas em todo que eu falei pra mundo, vocês, quando a gente batesse 400 mil inscritos, eu ia fazer mais uma Semana Misteriosa. A gente já tá com 450 mil inscritos, então vai ter mais uma. Hoje em dia são Semana quase 4 que vem, milhões. Vou começar com vocês mais uma Semana Misteriosa, 7 vídeos só
pro quinta, e eu sei que vocês amam, então aguardem que tá chegando. E antes de começar o vídeo, já dá aquele like pra mim, se inscreve aqui embaixo, lei, mano, segue no Instagram que eu vou deixar aí na tela pra vocês. No canal da E Jaque vai estar na bora descrição, começar que é o caso muito de hoje. importante, tá? Então, antes de falar sobre o massacre em si, primeiro eu vou falar sobre os dois personagens, as duas pessoas mais importantes nesse caso, que são os atiradores. O Eric David Harris nasceu no dia 9 de abril de 1981 no Kansas, nos Estados Unidos. A família do Eric se mudava frequentemente porque o pai dele, Wayne Harris, era um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos. Já a mãe dele, Catherine Ann Paul, era dona de casa e ele tinha um irmão mais velho que se chamava Kevin. E como eu falei pra vocês, a família se mudava muito, eles estavam morando em Nova York e se mudaram pra Colorado em julho de 1993, quando Wayne Harris, o pai, se aposentou do serviço militar. A cidade que eles moravam se chamava Littleton e eles se mudaram várias vezes nos 3 primeiros anos que eles foram pra lá. E durante esse meio tempo, o Eric conheceu o Dylan, que é o nosso segundo personagem. E em 1996, a família comprou uma casa que ficava ao sul da Columbine High School, que era a escola que os dois estudavam, o Eric e o Dylan. O Eric era extremamente inteligente, ele tirava só notas altas, ele não tinha dificuldade nenhuma na escola, sempre foi muito bem. Né, e a relação dele com a família não era perfeita, eles não eram uma família perfeita, só que ao mesmo tempo, ele não tinha muitos problemas com a família dele, sabe? E por algum motivo, o Eric, ele sentia muita raiva, ele sentia muito rancor, ele tinha muito ódio das pessoas em geral, não só as pessoas que estudavam na escola dele, mas todas as pessoas. Ele tinha um diário e nesse diário ele dizia que ele queria que as pessoas sofressem e pagassem por tudo que elas fizeram ele passar e tudo que elas fizeram ele sofrer. Depois que o caso aconteceu, foram feitos vários estudos e eles descobriram que no fim o Eric tinha muitas características de um psicopata. Então eu vou ler alguns trechos do diário dele. Em um deles ele dizia assim: "Eu odeio vocês por me deixarem de fora de tantas coisas divertidas. E não diga, ora, a culpa é sua, porque não é. Vocês tinham meu telefone e eu pedi e tudo mais, mas não deixem aquele estranho do Eric vir junto." Em outro trecho, ele diz que ele quer destruir tudo que ele conseguir e que ele não pode ser traído pelos seus sentimentos de simpatia, misericórdia ou algo do gênero. Em outro, ele diz: "Eu sou uma arma feita para matar seres humanos." Psicopata em outro, total, ele fala cara. que o plano dele será como o atentado de Oklahoma, a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, tudo misturado. Então, lendo esses trechos, a gente consegue ver que ele tinha muita raiva e também ele já sentia uma certa rejeição dos colegas dele no primeiro trecho, que ele diz que provavelmente eles iam para algum lugar e eles foram e não chamaram ele. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo personagem da história, o Dylan. O Dylan Bennett Klebold nasceu no dia 11 de setembro de 1981 em Lakewood, no Colorado, nos Estados Unidos. Ele era filho de Thomas Klebold e Susan Klebold. Seus pais eram pacifistas e eles frequentavam uma igreja luterana com os seus filhos. O Dylan tinha um irmão mais velho chamado Os dois Byron. tinham irmãos, o Eric nenhum e o deles Dylan, era como eu filho falei pra único. vocês, se conheceram na Columbine Eles High tinham School. convivência, então, Eles né? costumavam participar de produções de teatro na escola, operavam produções de vídeo e se tornaram assistentes de computador, sempre preservando o servidor de computadores da escola. Os dois também jogavam muitos jogos de computador e também a uma altura eles começaram a construir bombas caseiras e eles sempre postavam num site deles os resultados dessas bombas. Nesse mesmo site, o Eric falava também muito sobre o ódio que ele sentia das pessoas, dos vizinhos dele, das pessoas que moravam no bairro dele. Então, da mesma forma que ele escrevia essas coisas nos diários dele, ele também escrevia algumas nesse site. Já o Dylan, ele também parecia ser uma pessoa que tinha muito ódio, mas a personalidade dos dois era completamente diferente. Porque, tipo assim, apesar dos dois terem essa vontade de matar, de se vingar das pessoas, o Eric já tinha muito mais traços de psicopata, coisa que o Dylan não tinha muito. O Dylan, na verdade, também foi analisado e os traços dele eram muito mais uma pessoa que estava extremamente depressiva do que um psicopata. Nos diários do Dylan, eles conseguiram ver que o plano deles foi feito por mais ou menos um ano antes deles resolverem colocar em prática. Então, foi planejado por um ano o massacre de Columbine. E como eu falei também, eles costumavam gravar muitos vídeos. Nesses vídeos e pequenos filmes que eles faziam, sempre tinham temas muito violentos. Então, sempre tinha arma, tiroteio, às vezes tinha alguma coisa a ver com os jogos que eles jogavam. No diário do Dylan, encontraram uma frase que ele resumia a vida dele a certa altura como a existência mais miserável na história do tempo. Já o Eric, no diário dele, tinham várias suásticas por todo o diário. Ele sempre desenhava suásticas, enquanto o Dylan desenhava corações. Então, com base nos estudos feitos em cima do diário dos dois, a gente consegue ver que o contraste era bem grande. Em 1998, os dois resolveram roubar alguns eletrônicos, os computadores que estavam no banco da frente de uma van. Só que os policiais viram e pegaram os dois, mas eles, por algum motivo, tinham uma lábia, sabe? Eles sabiam o que dizer, Eles tinham
aquele bagulho de manipular, né, mano? A gente percebe também. Conseguiram deixar uma boa impressão com os policiais. Inclusive, os caras estavam roubando e deixaram uma boa impressão. Que eles concordariam em apagar esse roubo do registro criminal dos dois, se eles concordassem em fazer serviço comunitário e também participar de um programa de reeducação. Então, os dois concordaram. E lá nesse programa, eles se comportaram tão bem que eles foram liberados meses antes, né, do fim desse serviço comunitário que eles tinham que fazer, desse programa. E aí, os policiais fizeram algumas observações dos dois enquanto eles estavam fazendo esse programa. Sobre o Eric, eles falaram que ele provavelmente seria uma pessoa que se daria muito bem na vida, teria muito sucesso. E do Dylan falaram que ele era muito inteligente também, mas que ele precisava entender que o trabalho duro faz parte, né, do processo de você conseguir as coisas, de realizar os seus sonhos. Depois que eles terminaram o programa de reeducação, o Eric escreveu uma carta ao dono da van se desculpando pelo roubo. Porém, no diário dele, ele escreveu outra coisa. No diário, ele falou assim: os Estados Unidos não era para ser a terra da liberdade? Então, por que, se eu sou livre, eu não posso privar alguém das suas posses se ele as deixa no banco da frente da sua van, em plena vista, no meio de uma noite de sexta-feira? Seleção natural. E aí ele falou um palavrão e terminou a frase com: eles devem levar tiros. Então agora a gente chega no dia do massacre. Tudo aconteceu no dia 20 de abril de 1999, era uma terça-feira. O Eric tinha 17 anos e o Dylan tinha 18. Então nesse dia os dois colocaram uma bomba caseira que eles fizeram a alguns quilômetros da escola Columbine, ao lado sul. E o lugar que eles colocaram essa bomba também ficava bem perto do corpo de bombeiros. Então a ideia deles foi colocar essa bomba lá, que estava programada para explodir às 11h14 da manhã. Todo mundo se preocupasse com essa bomba lá. Então os bombeiros, as emergências que tinham ali perto da escola, todas ficassem focadas nessa bomba e ninguém tivesse atenção voltada para a escola. Porém, quando a bomba explodiu, foi uma explosão bem pequena, causou um incêndio bem pequenininho que em poucos minutos já foi apagado pelo corpo de bombeiros. Graças a Deus, então, né, mano? O começo do plano deles já não deu muito certo, eles esperavam que fosse uma explosão bem maior. Podia ter sido, na verdade, o plano deles era bem pior do que o que ocorreu mesmo, de verdade. Eles chegam na Columbine High School, eles chegam separados, cada um no seu carro. O Eric estacionou o seu carro no estacionamento para alunos júnior, enquanto o Dylan estacionou seu carro no estacionamento para alunos sêniores, na entrada oeste. Então, um estava do lado sul e outro do lado oeste da escola. O alvo principal deles nesse dia era a lanchonete da escola, que ficava exatamente situada no meio entre os dois estacionamentos, onde cada um estava. Como eu falei pra vocês, eles passaram um ano planejando esse ataque. Eles também persuadiram vários amigos deles para comprar armas e coisas para poder fazer essas bombas que eles usavam. Então, eles chegam na escola e cada um tá com uma mochila, e dentro dessa mochila tem uma bomba programada para explodir dali a alguns minutos. E além dessa bomba na mochila, cada um tinha deixado uma bomba também dentro do carro que estaria programada para explodir em torno do meio-dia daquele dia. Então a ideia seria explodir primeiro essas bombas dentro da cafeteria, depois que o estrago tivesse feito e tivesse policiais, jornalistas, familiares, bombeiros, enfim, todas aquelas pessoas. 9 minutos, pausa rapidinha para me falar um pouco. Cara, como vocês podem perceber, tipo, eu tô reagindo assim, mas não falando muito, porque a Jaque tá dando informações, então se eu ficar falando, o que não vai acrescentar muito, né, vai acabar atrapalhando de vocês entenderem também. Mas assim, cara, eu não vou ficar pausando várias vezes porque a gente usa o celular pra editar, então é bem trabalhoso ficar pausando. Já pausei aqui, mas enfim. Cara, vocês podem perceber aí, mano, que o plano deles, mano, o plano do Dylan e do Eric era muito maior do que o que aconteceu. Se tivesse acontecido como era pra acontecer, as bombas que eles colocaram na cafeteria teriam explodido na parte de baixo, mano, derrubando um andar por cima do outro, cara. Então, você tem dimensão, vários alunos ali na hora de recreio, vários alunos no mesmo local. E, tipo, o perigo que seria também, mano, se as bombas do lado de fora, dentro dos carros, tivessem explodido como eles planejaram que ia acontecer. E a gente já via, cara, tipo, eles deram sinais, eles deram muitos sinais. Não era de você pensar, tipo, as pessoas culparam muito os pais também, né? Só que pra mim não tem nada a ver com os pais, tipo, a questão de, nossa, meu filho tá há muito tempo trancado no quarto, vou ver se ele tá planejando um massacre. Não é isso, mas, cara, eles buscaram amigos pra comprar armas, porque eles eram menores de idade, eles não conseguiam comprar, então eles trabalharam. Fizeram testes nas bombas, eu já vi em outros vídeos também explicando que eles fizeram um ano de teste, mano, nas bombas pra poder chegar no nível de bomba que fosse meio que desse pra utilizar. Eles trabalharam pra poder comprar as armas, então assim, era de se estranhar, né? Por que eles trabalhavam e ninguém via o dinheiro? Por que eles ficavam tanto tempo juntos e ninguém via fluxo de nada? Por que eles tinham esse jeito deles tão só na deles, tão violento? Os vídeos deles também demonstravam isso, eles tinham posts em sites, então, cara, a gente tem que se alertar, mano. Eles eram literalmente os alunos inteligentes que sabiam como viver na vida, como se virar, porém que não quiseram fazer isso, cara. Fizeram o que fizeram e hoje em dia a gente sabe, né, o resultado, o que rolou. Então é muito importante se alertar, cara.
É surreal. Tantos sinais que esses garotos deram durante a vida deles antes disso acontecer, né? Enfim, então vamos voltar aqui pro caso. 9 minutos, play. Todas aquelas pessoas em volta da escola, como eram os 2 estacionamentos que ficavam em volta, a ideia era que essas outras bombas explodissem dentro do carro de cada um deles, perigo, matando mano. também quem tivesse em volta da escola. Então eles armam todas essas bombas e cada um com a sua mochila, eles entram dentro da escola e vão a caminho da lanchonete. Então isso era 11 e pouquinho da manhã, os 2 entram na lanchonete, cada um deixa uma mochila em um lugar da lanchonete e um deixa bem no meio, onde tem muitos estudantes. Era intervalo, tava todo mundo ali comendo, no intervalo das aulas, então tinha muita gente, e o outro deixa mais perto da cozinha. Então eles deixam as mochilas com as bombas programadas e saem da lanchonete e vão lá pra fora. Então cada um ficou em uma das entradas e saídas da escola. Então a ideia deles era que depois da explosão, quem conseguisse fugir de dentro da escola não conseguiria escapar, porque cada um estava numa entrada, nas saídas, né, da escola. Então eles iriam estar lá preparados com armas para matar quem tentasse fugir. Enquanto o Eric caminhava em direção ao seu carro, ele acabou encontrando um amigo dele chamado Brooks Brown. E eles tinham se desentendido algumas vezes, mas naquela altura eles já tinham feito as pazes, estava tudo certo. E aí o Brooks viu o Eric e foi lá conversar com ele, porque ele sempre tinha notas muito boas, ele sempre ia muito bem nas provas. E naquele dia ele perdeu uma prova muito importante. Então ele foi lá conversar com ele, perguntar por que ele chegou tão tarde na escola, que ele tinha perdido a prova. E a resposta do Eric foi que isso já não importava mais. E aí ele falou assim: Brooks, eu gosto de você, então sai daqui, vai pra casa. E aí o Brooks não entendeu nada do que estava acontecendo, mas pela forma como ele falou, ele ficou um pouco apreensivo e decidiu obedecer, foi pra casa. E aí eles estavam lá esperando do lado de fora, e eles começaram a perceber que alguns alunos começaram a sair durante ainda o intervalo lá pra parte de fora da escola. Ou seja, as bombas não explodiram, não deu certo. Caso essas 2 bombas que eles deixaram na lanchonete tivessem dado certo, poderia ter matado e ferido cerca de 480 alunos que estavam na lanchonete naquele dia, que por muita sorte nenhuma das 2 explodiu. Inclusive, a biblioteca ficava em cima da lanchonete, então se as bombas tivessem dado certo, provavelmente a biblioteca ia cair em cima de todos os alunos que estavam ali na cafeteria, ali na lanchonete. Quem não morresse as bombas esmagado ia deveriam morrer de explodir tiro. às 11h17. Os 2 perceberam que tinha dado errado às 11h19 e nesse horário eles partem para o plano B. Exatamente às 11h19, a estudante Rachel Scott, de 17 anos, estava lanchando com um amigo dela chamado Richard Castaldo, perto de uma das entradas da escola. Nisso, os 2 atiradores já tinham percebido que tinha dado tudo errado o primeiro plano, eles se encontraram e viram os 2 lá sentados na grama. Vão até eles estavam usando casacos pretos, e aí eles tiram as armas de dentro do casaco e atiram nos 2 amigos. A Rachel foi baleada 4 vezes e ela faleceu no mesmo instante. O Richard levou ao todo 8 tiros no peito, no abdômen, no braço. Ele caiu inconsciente na mesma hora e ficou paralisado do peito para baixo do corpo dele. Mas aí ele sobreviveu e ele conta que primeiro eles atiraram na Rachel e quem deu os primeiros tiros foi o Eric. Depois de atirarem nas 2 primeiras vítimas, o Eric aponta a arma dele para a escada oeste, na direção de 3 alunos que estavam vindo por ali, que eram o Daniel Roboy e o Sean Graves, de 15 anos, e o Lance Kirkland, de 16 anos. Os 3 amigos estavam subindo as escadas quando se depararam com os 2 atiradores. Eles atiraram nos 3, o Daniel tentou fugir, tentou correr, mas o Eric foi mais rápido e atirou ainda mais vezes nele, que caiu e faleceu na mesma hora. Os outros 2 ficaram gravemente feridos. Alguns estudantes depois relataram ter visto o Dylan e o Eric no topo da escada antes da dupla começar a atirar. Eles acharam que os 2 estavam fazendo algum tipo de brincadeira de alunos mais velhos e que não era nada sério. Porém, o professor David Sanders ouviu os primeiros disparos, os primeiros tiros, e rapidamente ele percebeu que aquilo não era brincadeira, que era uma coisa séria. Então ele correu lá pra lanchonete, onde ele sabia que tinham muitos alunos. Nesse meio tempo, o Eric e o Dylan já estavam atirando em outros alunos, outros 5 alunos que estavam no gramado, perto de outras escadas ali por fora da escola. O Michael Johnson, de 15 anos, foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas ele conseguiu escapar. O Mark Taylor, de 16 anos, foi baleado no peito, nos braços e na perna. Caiu no chão e ele fingiu estar morto para tentar sobreviver. Tudo isso, gente, aconteceu muito rápido, em questão de segundos. Então, quando os alunos perceberam que aqueles barulhos provavelmente eram de tiro, todo mundo começou a entrar em pânico. Eles não sabiam se eles corriam, se eles se escondiam, se eles gritavam, o que eles faziam. E aí 2 alunos que estavam do lado de fora ainda percebem aquela movimentação e começam a correr. O Eric vê os 2 correndo, consegue atirar nos 2.
2 sobrevivem, mas ficam gravemente feridos. E aí eles começavam a andar pelos arredores da escola, eles atiraram em direção ao campo de futebol. Eles não tinham objetivo certo, eles só queriam matar, Por sorte, eles não conseguiram acertar nenhum deles. E aí eles foram caminhando pra entrada oeste da escola. Enquanto eles iam, eles jogavam algumas bombas caseiras que eles tinham levado. Poucas delas explodiram. Então, nesse tempo que eles estavam entrando na escola, em uma das entradas da escola, o professor Dave estava lá na cafeteria, ele sobe em cima da mesa, ele vê que o povo tá começando a ficar em pânico, ele grita pra todo mundo correr, se esconder, se proteger, ficar em silêncio, que a coisa séria, não é brincadeira. E só nessa hora todos os alunos perceberam que realmente era uma coisa séria, que não era brincadeira, porque até então algumas pessoas estavam começando a ficar com medo, ouvindo os tiros, outras pessoas achavam que não era tiro, que era alguma brincadeira de alguns dos alunos, então alguns não achavam que era sério, que realmente estava acontecendo alguma coisa. E nesse momento todo mundo tomou consciência que realmente estava tendo um tiroteio, um massacre dentro da escola. Ou seja, o professor conseguiu salvar muitas vidas, porque se ele não tivesse feito isso, era provável que eles entrassem na cafeteria e lá, cheio de alunos, eles conseguiriam fazer um estrago muito maior. Enquanto isso, em outra parte da escola, a professora Patty Nelson também percebeu que tinha alguma coisa errada, que alguma coisa estava acontecendo, só que até então ela não tinha noção que estava tendo um tiroteio dentro da escola. Então ela caminha em direção à entrada oeste, que era a mesma que os atiradores estavam indo, junto com outro estudante que se chamava Brian Anderson, de 17 anos de idade. A intenção deles era conversar com os meninos e falar para eles pararem com essa brincadeira que eles estavam fazendo, porque estava assustando as pessoas, estava fazendo muito barulho. Então ela não tinha nem noção que realmente estava acontecendo um tiroteio. Ela até chegou a pensar que eles podiam estar gravando um vídeo, já que eles gostavam muito de fazer filmes e vídeos. Então o Brian, que estava com ela, o aluno, chega lá na porta, abre uma das portas. Quando o Eric e o Dylan percebem que tem uma professora e um aluno ali, na mesma hora eles atiram nas portas, atiram contra os dois, quebram os vidros da porta, tem estilhaço de vidro, de madeira para todo lado, mas não pega nenhum tiro, nem na professora e nem no aluno. A Patty consegue levantar e correr até a biblioteca. Lá já tem vários alunos. Chegando lá, ela manda todo mundo se esconder embaixo das mesas e ficar em silêncio. O aluno que estava com ela ficou preso lá entre os estilhaços da porta, mas ele ficou bem. E aí, dentro da biblioteca, ela se esconde embaixo do balcão administrativo e faz uma ligação para a polícia. E, gente, tudo aconteceu muito rápido. O primeiro tiro foi dado às 11h19 da manhã. Nessa altura, quando a Patty fez a ligação para a polícia, era 11h22 da manhã, pouquíssimos minutos depois. Então, exatamente às 11h22 da manhã, o zelador da escola chamou o vice-xerife Neil Gardner, oficial de segurança designado para Columbine, pela rádio da escola, solicitando a assistência dele no estacionamento dos alunos sêniors, que foi onde ocorreu os primeiros tiros. Às 11h24, 2 minutos depois, o Neil ouviu o chamado vindo do rádio da escola, do qual dizia: Neil, há um atirador na escola. Então o Neil chega na escola, o Eric vê ele se aproximando pela janela, troca alguns tiros com ele, eles estavam a 60 metros de distância, então ele não consegue acertar nenhum. Ele atirou com o rifle que ele estava segurando, o Neil atira de volta com a sua pistola de serviço, mas nenhum dos tiros acerta ninguém. Nesses poucos minutos que tudo isso aconteceu, já tinham 2 mortos e 10 feridos na escola. O professor Dave conseguiu tirar vários alunos dali, muitos deles subiram para o 2º andar, então graças a ele, muitas pessoas se salvaram nesse dia. E aí ele estava andando em um dos corredores da escola, quando infelizmente deu de cara com os 2 atiradores. O Eric não pensou 2 vezes e deu 2 tiros no peito do professor, que caiu na mesma hora. Então nisso os atiradores continuaram, seguiram em frente. O professor conseguiu se arrastar até um laboratório. Então lá ele encontrou com outro professor que levou ele para uma sala que tinham 30 alunos que estavam se escondendo. E nessa altura já estavam chegando algumas ambulâncias, viaturas da polícia na escola. Um dos alunos escreveu numa lousa: "One bleeding to death", que em tradução seria: tem uma pessoa sangrando até a morte aqui, coloca essa lousa na janela para pedir socorro, para pedir que os policiais entrem e ajudem a salvar essa pessoa. E aí um dos alunos, chamado Aaron Hasey, tinha alguns conhecimentos sobre primeiros socorros, então ele foi até lá para tentar ajudar o professor. Ele tentou estancar o sangue, ele estava sangrando muito. Então outros alunos vieram ajudar, professores vieram ajudar. Ao todo eles ficaram 3 horas tentando salvar esse professor, mas infelizmente eles não conseguiram. Uma das professoras que estava nessa mesma sala, chamada Teresa Miller, conversava com os policiais lá de fora. E aí aos poucos eles conseguiam soltar alguns alunos, então vários deles conseguiram escapar do massacre. E como se tudo isso já não fosse horrível o bastante, às 11h29
tudo fica ainda Terror pior. aumentou. Às 11h29 da manhã, o Eric e o Dylan entram na biblioteca, onde tem 52 alunos escondidos, 2 professores e 2 funcionários da escola. Então eles entram na biblioteca, o Eric grita e ordena que todo mundo fique em pé, mas tá todo mundo escondido embaixo das mesas, ninguém obedece. Quem não Então ele obedeceu, fala, pânico então ninguém vai me total, obedecer, cara. eu vou atirar mesmo assim. Então com a sua espingarda, o Eric dá os 2 primeiros tiros em uma mesa, sem nem saber que ali embaixo tem um aluno chamado Evan Todd. Por sorte, ele se feriu muito pouco. Graças O Dylan a Deus. atirou contra outros 3 alunos. E nisso o Eric também deu uma caminhada, tinham várias mesas. Ele foi até lá e atirou em outro aluno que estava lá escondido. Ele atingiu o estudante de 14 anos, Steven Cornell, no pescoço. E ele faleceu na mesma hora. Então o Eric continuou a atirar, atirou em algumas mesas de computador que estavam do lado. E atingiu a Casey Hugser, de 17 anos de idade. Um dos tiros pegou e atravessou o ombro dela. E o outro tiro rompeu uma artéria no pescoço, que começou a sangrar que muito. droga, Então ela começou a fazer alguns imagina. barulhos, porque ela não estava conseguindo respirar. Quando o Eric Artéria, ouviu velho. esses barulhos, ele gritou com ela e mandou ela parar de reclamar. E aí, nesse ponto, algumas vítimas contaram depois que ouviram o Dylan conversando com o Eric, que eles já não estavam mais sentindo tanta adrenalina em atirar nas pessoas. E aí, o Dylan fala, por que a gente não começa a esfaquear elas, então? Pode ser que isso seja mais divertido. E eles estavam usando vários equipamentos na cintura, eles tinham tipo um cinto A com gente várias vê balas, pelas tinham imagens da facas com câmera eles, ali, tinham umas né, que bombas. eles tinham E aí meio os várias dois seguiram coisas caminhando pela penduradas biblioteca nisso. e encontraram outro aluno escondido, um adolescente chamado Eric, que estava Eva. usando um boné de atleta desses times das escolas americanas. E aí eles mandaram ele tirar o boné, então ele tirou parcialmente o boné porque ele não queria que eles reconhecessem quem ele era. Aí o Dylan pediu pro Evan dar um motivo pra ele não matar ele naquele mesmo minuto, e ele disse que ele não queria ter problemas com os dois. E aí o Dylan começa a falar pro Evan, mas você sempre zombou de mim na escola, sempre ficava falando várias coisas pra mim, e agora, Bullying, o que você vai mano, fazer bullying. com uma arma apontada pra você? Por algum motivo Não ele justifica, decidiu poupar a jamais. vida dele, ele não matou o Evan. Nesse meio tempo, o Eric vai até a janela e percebe que tá chegando alguns carros da polícia até a escola. Ele troca alguns tiros com a polícia, mas aí ele não consegue acertar ninguém, e aí ele resolve voltar sua atenção pra biblioteca e atira num aluno de 14 anos que morre na mesma hora. A partir das 11h35 da manhã, não tiveram mais feridos na biblioteca. Ao todo, eles mataram Realmente, 10 né? alunos dentro da biblioteca, feriram outros 12, e dos 56 reféns que estavam lá dentro, 32 saíram ilesos. Tem um filme aqui no YouTube chamado Zero Hour, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Infelizmente ele não tem legendas, mas ele foi inspirado no massacre de Columbine. Então tudo que eu tô contando pra vocês e vocês estão ouvindo, pra quem tiver interesse lá, vocês Você conseguem vê, né? Visualmente, Eu não né, assisti poder ter porque uma eu noção realmente melhor não de sei como inglês, tudo então não aconteceu. faz E outra muito coisa que sentido também me ver lembrou uma hora quando e eu pouco assisti de esse filme foi uma cena da American Horror Story da primeira Não assisti temporada. também. Quem assistiu lembra, é uma cena clássica da série, que é do Tate entrando na escola e ele faz a mesma coisa, e também acontece numa biblioteca. Então eu acredito que aquela cena também tenha sido inspirada no massacre de Columbine. E aí, ao 12h08 da manhã, a professora Pat Nelson, que tinha se trancado em uma sala de descanso com alguns alunos e funcionários, ouviram o Eric e o Dylan contar até 3. Então eles contaram 1, 2, 3... E logo depois disso eles ouviram os disparos das armas. Os dois cometeram suicídio ao mesmo tempo. O Eric atirou contra o seu céu da boca com a sua espingarda e o Dylan atirou na sua cabeça com uma semiautomática. E alguns minutos antes a SWAT finalmente tinha decidido invadir, entrar na escola, mas eles optaram por entrar numa porta que era do lado oposto de onde eles estavam, então nem deu A tempo de demora chegar até deles lá. foi muito Eles só grande. chegaram na biblioteca às 3h30 da tarde. Lembra que eu falei Depois pra começou vocês 11 horas. que eles tentaram salvar o professor por 3 horas? Foi o tempo que eles demoraram, Cara, sabe? Tipo, eu fico imaginando eu penso quem tava assim, lá foi dentro, o muita desespero responsabilidade da de você polícia, não saber cara. o que tá acontecendo, você Real. tá se escondendo, tem um monte de amigo seu ali ferido, Que não tá fora morto, que né? já morreram, e sangue, e pavor, e aí a polícia demora tudo isso pra entrar. Depois que a polícia finalmente Concordo entrou, eles plenamente com a descobriram Jaque. que o Dylan e o Eric tinham munição suficiente pra matar todo mundo que tava na escola naquele dia. E depois que tudo isso aconteceu, muito se questionou sobre a forma como a polícia agiu durante todo o massacre, por que eles demoraram tanto pra entrar, o que aconteceu, né? Por que eles optaram por agir dessa forma. E aí eles falaram que a princípio eles achavam que tinham 8 atiradores na escola, e por conta disso acharam melhor não invadir, porque
se tinham 8 pessoas armadas lá dentro, no momento que eles invadissem, o estrago Foi poderia surreal, ser a bem maior. responsabilidade da Então polícia eles foi contam que muito foi por grande. Eu isso não que eles acredito demoraram muito nisso, tanto não, para mano. entrar. Os alunos que sobreviveram e os pais dos alunos ficaram extremamente inconformados com a ação da polícia. Eles até disseram que os próprios alunos se salvaram, sabe? porque se dependesse da polícia, seria um número bem maior de mortos naquele dia. As 2 bombas de gasolina que estavam dentro dos carros também não funcionaram. E aí você deve estar perguntando por que os dois decidiram fazer isso. Por que eles queriam matar tantas pessoas? No início, alguns relatos apontavam o Eric e o Dylan como membros de um grupo que se chamava The Trench Coat Mafia. Embora, de fato, depois eles descobriram que eles não tinham nenhuma conexão particular com esse grupo, eles não apareciam em nenhuma foto do grupo. Porém, tal informação ganhou mais importância quando o pai do Eric declarou que seu filho era membro desse tal grupo Trench Coat Mafia, em uma ligação que ele fez para a polícia no dia 20 de abril de 99. E nessa ligação que ele fez, o telefonista perguntou por que ele estava falando isso, se o filho dele era um dos reféns, e ele disse que não, que o filho dele era provavelmente um dos atiradores. Caralho, a mãe do Dylan conta que durante o massacre ela rezava e pedia para Deus que o filho dela morresse, para acabar logo com aquela coisa horrível que estava acontecendo. Ela disse que foi a coisa mais difícil que ela já fez. Você se coloca no lugar dos pais. Muita gente culpou os pais na época, disseram que os pais deviam ter percebido o que os filhos estavam fazendo, porque eles planejaram durante um ano e os pais não descobriram, os pais não viram nada de errado nos filhos. Porém, todo mundo sabe que a adolescência é uma fase complicada, é uma fase que a maioria dos adolescentes são insuportáveis e eles sempre se distanciam dos pais, e é uma coisa que é natural. Então, não passa pela cabeça de nenhum pai ou mãe de pensar, nossa, meu filho tá meio esquisito, né? Eu acho que ele é um psicopata, ou eu acho que ele vai cometer uma chacina na escola e matar todo mundo. Nenhum pai imagina isso do próprio filho, sabe? Então eu acho completamente errado culpar os pais. O Eric e o Dylan, claramente, eles não eram adolescentes normais, eles tinham problemas sim. O Eric tinha muito essa coisa na personalidade dele de matar muitas pessoas, ele sentia muito ódio, ele queria muito sentir o líder durante todo aquele plano deles. Então ele não era um adolescente normal, sabe? Ele tinha algum problema, e também o Dylan estava extremamente depressivo. Os dois eram extremamente problemáticos. Foi falado também que eles sofriam muito bullying na escola. Inclusive, depois do massacre de Columbine, começou a se usar o termo bullying muito mais e começou a se tomar mais consciência sobre o bullying. Várias pessoas desmentiram e disseram que não era bem assim, que eles eram meio excluídos da escola, mas que também não era uma coisa tão gigante. Eu acho muito difícil você apontar e dizer se fulano sofria bullying ou não, ou se era muito ruim, ou se não era, porque você não sabe como era pra ele, sabe? Contigo, então eu né, acho que, gente, eram milhares de coisas, milhares de fatores que resultaram nesse massacre, nessa coisa horrível. Então imagina pros pais dele, sabe? Deve ter sido horrível. Os pais do Eric, inclusive, nunca falaram sobre o massacre. A mãe do Dylan escreveu um livro. Tem também algumas entrevistas dela aqui no YouTube. É bem legal as entrevistas, eu aconselho vocês a assistirem. Esse é um dos massacres mais famosos do mundo. Tem muita coisa, tem o filme, tem várias entrevistas, tem documentário, tem trechos dos diários deles, além dos que eu trouxe pra vocês, tem muitos outros. Então, pra quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem muito material. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar muito like pra mim, se inscreve no canal aqui embaixo, a playlist completa com todos os vídeos do Quinta Misteriosa vai estar aqui na descrição também, então vai lá assistir todos os vídeos, tem muitos casos legais já aqui no canal. Não esquece de me seguir no Instagram também, que eu vou deixar na tela pra vocês, vai ter muita coisa legal por lá esse mês, então vai lá me seguir. E é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Mano, videozinho muito bom, não sei como é que eu me saí pro primeiro react de caso criminal, mas eu curto muito a Jaque, eu consumo o conteúdo dela diariamente, sem meme mesmo. Quem me conhece mais íntimo de mim sabe que eu consumo o conteúdo dela diariamente, já vi vários casos dela, já fiz revisão do Quinta Misteriosa mais de uma vez, todos os casos do canal. Então assim, mano, eu tenho certeza que eu escolhi o melhor canal pra trazer pra vocês um react, que pra mim é o da Jaque. Eu já consumi muitos outros conteúdos de Columbine em outros canais também, mas assim, pra mim o melhor foi o da Jaque, não tem jeito, tenho um carinho enorme por ela, e eu acho que o conteúdo dela também é muito certinho, muito certo, sabe, as informações são muito boas. E cara, pelo que eu vi aqui, é realmente esse mês, no caso, que vai fazer os 24 anos. Cara, infelizmente teve muitas coisas que trouxeram, né, eles a esse nível. Assim como a Jaque falou, mano, eu faço as palavras dela minha, como ela disse, né, não é fácil você apontar e dizer, era bom, era ruim, não era tão ruim assim, eles estão exagerando. Não era em você, mano, eles sofriam um bullying. A gente vê que eles não eram adolescentes normais, tanto, mano, que o Eric espalhava ódio e destilava ódio
não era uma coisa de você conviver com ele e não perceber, né? Você percebia que ele não era 100% normal. Só que minha pessoa não vai chegar e falar, caramba, um membro da minha família aqui vai ser um assassino, vai ser um psicopata. Não é assim. Então eu não culpo a família jamais, eu acredito que nem todo mundo também deve culpar, eu acredito que muito poucas pessoas acreditam que é culpa dos pais, porque real, eu creio que eles não têm a mínima culpa, eles tentaram e ensinaram o máximo que eles podiam. Nenhum pai vai chegar pro filho e falar, cara, faz uma chacina, faz um massacre numa escola, jamais. E eles tinham esses perfis, a gente vê também que eles são totalmente o contrário, né, mano? Enquanto o Dylan era totalmente depressivo e almejava morrer, o Eric era totalmente odioso e almejava matar, então... Eu vi até um comentário em um dos vídeos que eu tava passando aí pela web, e eu vi um comentário falando assim, o Dylan queria morrer e não se importava em matar, e o Eric queria matar e não se importava em morrer. Então é muito isso, mano, um psicopata e um depressivo juntos gerou esse caos, infelizmente. Eu sinto muito também por todas as vítimas, né? Tem muito tempo, mas a gente com certeza sente da mesma forma, porque, cara, imensurável, o filho deu tchau pro pai naquele dia e foi pra escola e o pai nunca mais viu. Então é muito triste, muito dolorido mesmo. E, cara, é isso, mano. Esse foi o react, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a minha opinião, a minha reação ao caso, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês não curtirem, tudo bem também, então vídeos novos, eu tô tentando entrar uma rotina nova no canal, tentando apresentar novos conteúdos pra vocês. E a gente vai se encaixando até vocês gostarem do conteúdo. Se vocês não curtirem esse, tudo bem, a gente pode trazer outros vídeos, pode mudar pra outro tipo de conteúdo, você comenta aí e a gente vai fazendo certinho, tá bom? É isso, deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer. O canal da Jaque tá na descrição, é muito importante que você passe lá também. Até o próximo react, tchau!